Saúde a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 1. Salmo de número 1. Convido a amada igreja a se colocar de pé. Nós estamos começando o nosso culto um pouquinho antes do previsto, 5 minutos antes. Glória a Deus, porque nós vamos poder adorar aqui um tempo maior. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu zelo sobre as nossas vidas. Nós não merecemos nem mesmo abrir as nossas Bíblias esta manhã e meditar a respeito da tua palavra, mas pela tua misericórdia nós estamos aqui. O Senhor nos concedeu mais esse tempo e eu quero suplicar no nome de Jesus Cristo, que o teu amor venha sobre as nossas vidas e que nós possamos compreender esse amor, compreender esse cuidado, este zelo, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, que nós possamos detectar isso e te louvar e te bendizer dia após dia. Senhor Deus, nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta aqui nessa vida, mas que toda ela seja para a glória do Senhor. Eu abençoo essa igreja no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se sentar, meu irmão. Meus irmãos, nós temos vivido aqui uma inversão de valores na nossa nação. Hoje eu estava conversando com a Ana e com a Leamara no carro, e eu estava assim indignado, como muitas vezes o nosso Supremo Tribunal, ele faz algumas medidas, para proteger quem está errando, e para colocar em uma saia justa quem está como autoridade. Então, nós temos visto isso, e muitas vezes nós nos indignamos com essas coisas. É interessante que isso deveria ser uma motivação maior para nós orarmos, Pedimos a intervenção de Deus, a direção de Deus sobre todo o nosso país, mas também não é nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Eu vi aqui 3 características de um homem que não é bem-aventurado, de um homem que não é extremamente abençoado, de um homem que não é feliz em Deus. E é interessante que o Salmo começa a mostrar justamente quem não é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, se andamos no conselho dos ímpios, não somos abençoados, felizes e bem-aventurados. Meus irmãos, muitas vezes eu pego uma pessoa que se diz crente no Senhor Jesus, e ela está desanimada. Aí ela vem até a gente e fala, eu estou desanimado por isso, e eu fui conversar com fulano, e ele me falou isso, e eu estou desanimado. Eu pergunto, esse fulano com quem você foi tirar esse conselho, ele é crente no Senhor Jesus? Ele é cheio do Espírito Santo? Ele ama a presença e a palavra do Senhor? Ele vive para a glória do Senhor? Ah, não. Como que isso te derrubou? Por que isso fez o teu ânimo acabar e apagar? A palavra de Deus diz que o bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, aquele que detesta as coisas de Deus, aquele que é totalmente contrário às coisas de Deus. Então, para começar, nós devemos escolher as nossas amizades. É muito interessante você ter amigos e prezar essas amizades, mas elas não compactuam da mesma fé, elas não têm o mesmo desejo. Então, alguma coisa está errada aí. Como eu posso ser amigo íntimo e me entregar a uma pessoa, confiar plenamente numa pessoa, sem que ela
esteja debaixo da autoridade do Senhor e viva para a glória do Senhor. Onde estão as suas amizades? Muitas vezes ele fala, depois que vocês ficam crentes, vocês ficam chato. Não é que fica chato. É que nós não compartilhamos de coisas diferentes da palavra. E acaba sendo não vamos dizer uma seleção, você acaba tendo intimidade com as pessoas que estão na mesma fé em Cristo Jesus, que têm os mesmos assuntos, que têm o mesmo prazer e a mesma alegria em Cristo Jesus. Agora, o contrário que é perigoso. Você é crente, lavado no sangue do Cordeiro, você declarou a sua fé em Cristo Jesus através do batismo, e você continua com amizades que são totalmente diferentes, contrárias à presença e à palavra do Senhor? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Meu irmão, que sociedade pode ter você com o ímpio? Que tanto assunto você pode ter com o ímpio? Como você pode dizer que é ligado intimamente com o ímpio? Como você para no caminho do ímpio? Como você se alegra no caminho do ímpio? Não há como fazê-lo. Se você realmente foi lavado no sangue do Cordeiro, você não consegue. O caminho dos pecadores é um caminho de derrota. É um caminho contrário às coisas de Deus. Não dá para ser crente, estar no caminho junto com os pecadores. Não há como. Muitas vezes as pessoas escandalizam que eu falo, olha, dificilmente você vai ter alguma coisa para fazer no cinema. Por quê? Normalmente o que passa naquela tela fala sobre o pecado, o amor ao pecado, o desejo pelo pecado. Você dificilmente ou nunca vai ver um crente lavado no sangue do Cordeiro num jogo de futebol lá. Por quê? Porque o coro que vai ser entoado lá vai ser um louvor à mãe do juízo, correto ou não? E como você vai se sentir bem naquele ambiente? Como você vai estar lá junto naquele ambiente? Como você vai se deliciar naquele ambiente onde as expressões ali não são de adoração, muito pelo contrário. Os palavrões ali são abundantes do começo ao fim. Ah, mas o senhor está muito bitolado. Glória a Deus que eu estou bitolado. O problema é se eu não tivesse bitolado, no sentido de compartilhar dos mesmos gostos. Isso não é uma doutrina, mas é uma percepção pela palavra. Não é que você é proibido de ir, é que você tem que analisar, você deve ou não ir. Você deve ou não estar? Você deve ou não compartilhar desse gosto? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, eu lembro na minha conversão, eu tinha um jantar de 15 em 15 dias com 2 amigos. A gente saía para jantar. Era tão interessante que eu já vinha da roça e eu já ligava, eu falava, onde vocês estão? Estamos trabalhando. Eu já estou subindo aqui, passando Bandeira do Sul. Quer dizer que a gente ia se encontrar e ia jantar. Não havia nada demais ali. A única coisa é que eles bebiam o seu vinho, a sua cerveja, e eu bebia uma coca. Só que para mim, depois que eu me converti, passou a ter algo demais nesse encontro. E eu cheguei nesses 2 amigos, que eu conheço desde praticamente a infância, e falei, olha meus irmãos, eu não vou poder mais ir com vocês nesse jantar de 15 em 15 dias, a não ser que vocês não tomem nada de álcool. Um deles virou para mim e disse assim, você não quer mais se assentar na roda dos escarnecedores. A própria pessoa me falou dessa maneira, eu achei muito engraçado no sentido dele ter colocado dessa maneira. Mas, meus irmãos, é muito difícil hoje você se assentar para tomar uma refeição, sempre com as mesmas pessoas, sendo que não há louvor ao nosso Deus. Ah, não tem nada demais. Até vejo que pelo conceito da sociedade não tem nada demais. Mas nós não somos aqueles agora que vivem porque não tem nada demais. Nós vivemos para a glória do Senhor. Eu não perdi a amizade deles.
no sentido, eu ainda continuo conversando, usando do trabalho dele, né? Que ele é cabeleireiro, a mesma coisa. Mas ele sabe que quando eu sento na cadeira, a conversa é outro rumo. Quando eu levanto, ela toma um rumo diferente. Por quê? Porque a maioria dos cristãos não tem coragem de chegar para um amigo e falar, eu não pratico mais as mesmas coisas, eu não faço mais as mesmas coisas, e eu não vou com você se for dessa maneira. Eles preferem negar a Cristo do que negar ao amigo. E por isso nós vivemos esse evangelicalismo tão ralo hoje. Esse evangelicalismo que não mostra nada de Cristo. Nós precisamos posicionar no reino. Ou você é de Deus, ou você é do inferno. Ou você é um escravo de Cristo, ou você é um escravo de Satanás. Não há uma terceira posição. Não há meio escravo de Cristo e meio escravo de Satanás. Não existe. Quase salvo, sabe o que significa? Totalmente perdido. Agora a Bíblia traz para nós algo maravilhoso. Antes o seu prazer, quer dizer, pelo contrário. O seu prazer não está nessas três características, mas nessa que agora vem. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de que maneira? De dia e de noite. Ele é cheio de Deus, ele quer a Deus, ele ama a palavra de Deus. A sua mente não para de pensar nas coisas eternas. Como nós podemos estar lá no jogo de futebol e os caras xingando a mãe do juiz e nós, louvado seja o nome do Senhor no nosso coração? Não existe essa possibilidade, por isso eu não vou ao estádio. Por isso eu tomei uma decisão que não é uma doutrina, não é uma regra, mas eu não quero ouvir aquilo. Eu não quero ouvir aquele louvor à mãe do juiz, ou aquele louvor a um jogador. Eu quero louvar ao Senhor. E lá, isto vai me impedir de adorar o Senhor. Meus irmãos, música secular, como eu vou ouvir uma música secular que fala de uma relação sexual proibida, que fala de intimidade, que fala de apologia bebedeira? Como eu vou ouvir? Se o meu prazer está na lei do Senhor e o meu coração, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele não para. Como eu vou escutar uma música secular e me deliciar nela? Essa semana teve um show de música dos nossos tempos, pastor Gerson. Dos nossos tempos. Quando nós estávamos perdidos, condenados ao inferno, pastor Gerson. Aliás, o nome do conjunto não devia ser roupa nova, porque roupa nova nós ganhamos em Cristo Jesus, né? A vestimenta branca, devia ser roupa velha, cheia de remendo. E é interessante que a minha esposa falou, olha o tanto de crente que está lá. Eu falei, não tem nenhum crente lá. Não tem um crente naquele show. Tem homens e mulheres que pensam que são. Porque o repertório dessa banda não tem uma adoração ao Senhor. Mas tem adoração ao sexo sem compromisso. Tem adoração ao prazer acima de tudo. Luxúria. Devassidão. Só isso que tem. Então, meu irmão, fique de olho lá no meu tempo, pastor Jé falando, olha a sua vitrola, o que está lá. Você que é crente, que põe a musiquinha do mundo lá e vai fazer faxina na casa, mulher, tu é ímpia. Tu é ímpia. Se Jesus voltar hoje, tu vai para o inferno. Porque o teu prazer tinha que ser adorar o Senhor de dia e de noite. 24 horas, adoração, adoração. Eu estou ali fazendo meu serviço, mas a minha mente está ligada no trono. O meu desejo é adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a palavra. Não tem uma segunda fase ou um jeito de dar jeito. Não existe isso. Aí falam que a geração hoje é fraca. Não é fraca. Não existe essa geração. Essa geração é geração perdida. Os que creem no Senhor Jesus são diferentes. Eles enchem o seu coração daquilo que é de Deus. Eles enchem o seu coração daquilo que é da glória de Deus.
E o prazer dele está na glória de Deus. Quer dizer que não é algo forçado, é algo que vem de dentro. É a graça que abundou o seu coração e que transformou esse coração em um coração adorador. E isso é natural nele, porque é Cristo habitando nele através do seu Espírito Santo. Não é que pode, não pode. Olha, mulher, você vai ter que usar saia. A saia das mulheres que têm que usar saia estão subindo, você notou isso ou não? Elas estão um palmo acima do joelho. Mais 10 anos vai ter, como o pastor Gerson, só o cinto dentro da igreja. Não, mas eu uso saia, eu tenho uma regra, eu uso saia. Mas dentro daquele coração há um desejo pela sensualidade. Há um desejo pela devassidão. Há um desejo por tudo aquilo que não presta. Então a Bíblia não é pode, não pode, é eu amo a Cristo, porque Ele me atingiu, Ele me conquistou com a sua graça, Ele me comprou, Ele me tirou de um tremedal de lama, e me fez o meu caráter, está forjando o meu caráter dia após dia num processo de santificação. Tem gente que fala que ele está sendo salvo. Já viu isso, que a conversão demora 10 anos? Eu nunca vi isso. Conversão, converteu. Ah, meu irmão, eu estou convertendo, eu era assassino, eu matava 10 pessoas por mês, agora eu estou matando só 2, eu estou num processo de conversão. Isso não existe. Existe a santificação, que é um processo por toda a nossa vida. Meus irmãos, a sua vida é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Meus irmãos, as pessoas vão ver em você a frutificação e folhagem viçosa, independente da época. Nós vivemos num país onde o maligno está à frente do que é bom, onde os valores estão totalmente invertidos. Mas nós, como crentes no Senhor Jesus, nós somos a mesma árvore frutífera plantada junto à corrente de águas. Então, ao mesmo tempo que há o vício, que a exuberância nas suas folhas, a produtividade. Porque se tiver só folha também, o Senhor manda secar, não é? Isso é viver de acordo com a vontade de Deus, com as raízes no Evangelho da graça. Eu e você, nós precisamos ter uma certeza que o ímpio vai ser consumido.